Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Nossa, que lindo que estava isso aqui, né? Meu Deus do céu. Que bom que eu fui para outra igreja, porque ficou mais bonito sem mim aqui. Talvez alguns não me conheçam, não tenho estado pouco aqui, porque pastorei hoje a Poema lá em São Paulo. Mas eu sou o André Brisa, pastor da adoração, pastor da Poema lá em São Paulo. E está sendo um grande trabalho lá. Eu estava aqui vendo a equipe tocando, eu falei, meu Deus, que saudade de estar ali com eles ali. E que incrível. Sem eu nem saber, eu vim na paleta do pessoal do coral e já estou alinhado com eles já. Olha aqui na mesma corzinha. E estou muito feliz pelo que Deus tem feito aqui, pelo que Deus está fazendo lá em São Paulo, em cada Poema. E que alegria. Último Natal que teve, eu já preguei aqui na Poema, lá na associação no caso. Eu acho que eu estou virando pastor natalino talvez. Ou natalina, né? Abra comigo, sem mais delongas, em Isaías capítulo 9, versículo 2, por favor. Isaías 9, 2. Vamos acompanhar comigo até o versículo 7. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Essa é velha, hein, mano? Essa é só pra quem é crente velho, mano. Você nunca deve ter ouvido essa pergunta na Poema, né? Lá em Sampa, né, meu? Lá em Sampa eu tô com os brothers do beach tenista lá. Eles estão tudo crente mais velho, né? Vamos a partir do verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Quantos podem dar glória a Deus? Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Repito, aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu, verso 4, quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Diga de novo, glória a Deus. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Fique aberto por enquanto, já eu vou ler o verso 6. Mas aqui aponta para um povo que resplandeceu-lhes luz, resplandeceu-lhes vida, clareza e alegria. Eu acredito que muitos de nós passou por um ano em que muitas coisas maravilhosas aconteceram, talvez algumas coisas terríveis, e aleluia. O ano passado eu tive algumas situações terríveis em que eu vivi e aprendi muito com elas. Tive minha casa furtada, estava ministrando lá em Manaus. Quando cheguei em Taubaté, a minha casa estava toda furtada, tinham levado tudo que nós tínhamos. E cara, foram situações muito difíceis o ano passado. Esse ano não aconteceu situações terríveis externas, graças a Deus. Pelo contrário, externamente muitas coisas maravilhosas. Mas internamente talvez eu vivi grandes crises. Vivi grandes situações em que, tendo que me tornar pastor sênior de uma igreja, coisa que eu nunca tinha sido. Tendo que enfrentar coisas que eu nunca tinha enfrentado. Lidar com sentimentos que eu nunca tinha lidado. Eu senti muitas incertezas, inseguranças, até dúvidas. Senti falta de clareza. Eu vinha de anos em que Deus me dava muito clareza quanto aos propósitos dele, e nesse ano já não foram muito claros. Não fazia muito sentido algumas coisas. Repita comigo, a vida com Deus nem sempre faz sentido. Eu comecei a entender que nós nem sempre entenderemos, mas sempre confiaremos. Amém? Vamos lá, alguém? Eu achava que eu sempre tinha que entender, até que eu entendi que eu não tinha que entender. Eu falei, mano, tá tudo bem. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor está cuidando. Só que eu creio que para alguns de nós que passou por essa estação um pouco mais, vamos dizer,
nebulosa, um pouco mais ofuscada, menos clara em entendimento, está vindo uma grande luz sobre cada um de nós e uma renovação de alegria e de entendimento. Eu acredito que muitos de nós que conseguiu pela fé superar esse momento mais, talvez, menos claro. Acredito que está vindo sobre nós um novo tempo de clareza, de vida e de vida em Deus. Quantos podem dizer amém neste lugar? Isso é muito bom. Agora, por quê? Por que que vem a luz? Por que que vem a alegria? Por que que vem a troca das vestes sujas de sangue? Talvez do trabalhador, do guerreiro. Por que que vem tudo isso? Versículo 6 nos fala, leia comigo. Porque um menino nos nasceu. Vamos lá, alguém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Repito, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O que acontece que rola uma convergência, rola uma mudança. Um menino nasce, um menino nos nasceu, um pequenino nasceu um pequeno ser que mudou a história da humanidade. O nascimento dele ditou antes e depois no calendário da história. 4.000 pessoas, 4.000 anos antes, dele nascer, todas as pessoas que viveram durante esses 4.000 anos teve sua história mudada. 2.000 anos depois dele, todos os que viveram depois dele teve sua história transformada, porque o menino nasceu. O menino nasceu e ele nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe luz. Esse menino, um pequeno menino. E eu sei que as palavras de Cristo nos levam a celebrar a sua morte e a sua ressurreição, porque o que mudou a história da humanidade foi realmente a sua morte e a sua ressurreição. Só que Isaías, profetizando séculos antes dele vir, apontava para a grandeza do nascimento do menino, porque se o menino não tivesse nascido, ele não teria morrido, ele não teria obedecido, ele não teria nos ensinado, ele não teria nos dado suas palavras, ele não teria nos semeado vida através da sua morte e ressurreição, porque um menino nasceu, uma coisa pequena. Talvez alguns aqui estejam com um bebê recém-nascido em casa, ou alguém da família. Alguns poemeiros estão com um bebê recém-nascidos. Cara, é uma coisa linda, bela, poderosa. Mas imagine que esse bebê chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o governo está sobre os teus ombros. A alegria vai voltar por causa de um bebê, um menino que nasceu. E hoje nós estamos celebrando a véspera de uma comemoração, vamos dizer, simbólica do nascimento de Cristo. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro, não se sabe o dia ao certo, mas é um dia que nós escolhemos para celebrar esse nascimento desse menino maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É o simples nascimento dele. Não tem muito o que... Eu gosto também de enfeitar minha casa com luzinhas, montar árvore de Natal. Eu acho mó vibe, colocar as bolinhas, colocar lá os enfeites, uma guirlanda na porta. Eu acho mó legal, cara. Eu gosto de assistir um filme de Natal, um bom filme de Natal, mas está difícil achar um bom filme novo. Tem que assistir sempre os velhos, porque os novos são terríveis. Então assim, mas eu gosto. Só que não tem a ver com essa purpurina, com esse encanto. Tem a ver com o simples nascimento de um menino. É o simples.
É um simples nascimento de um menino. E eu quero falar um pouco mais sobre esse nascimento. Vamos ler como Mateus, no capítulo 2, narra a história desse nascimento profetizado por Isaías. Fala comigo em Mateus capítulo 2, versículo 1. Mateus 2:1 fala assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, conforme o Laden falou mesmo. Vamos agora para o verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se. Repita comigo: alegraram-se. Repita mais forte: alegraram-se. Com grande e intenso júbilo. Diga: com grande e intenso júbilo. Entrando, verso 11, na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Imagina um bebezinho recém-nascido, e de repente os magos, homens cheios de sofisticação, homens cheios de grandeza na época, chegaram e encontraram a estrela, encontraram os astros, onde o Filho de Deus estava. Eles leram as estrelas, encontraram ele. Quando encontram ele em uma casa. Mateus narra uma casa, e ele estava em uma casa com Maria, sua mãe, com ele no colo, e de repente começaram a adorar o quê? A um menino. Imagina a cena, um bebezinho ali. Na época não existia Pampers, era fralda, sei lá como é que, era um menininho que fazia seu cocôzinho, fazia seu xixizinho. Talvez enquanto isso que eles adoravam o menininho, ele estava gorfando ali, soltando leitinho, eu não sei, mas era um simples menino sobre o braço de uma simples mãe, e eles adoraram. Eles pararam tudo e falaram: meu Deus, aqui está aquele que Isaías profetizou. E eles se alegraram com um grande e intenso júbilo. Meu Deus, e eles começaram a dar grandes ofertas, porque eles viram o valor que tinha naquele nascimento. Eles tinham alguma noção pelas profecias de que aquele nascimento significava algo novo, que aquele nascimento significava um antes e depois. Quantos estão comigo? Digam amém. Agora vamos para como Lucas narra essa história. Lucas capítulo 2. Vamos ver como Lucas narra. Capítulo 2 de Lucas, verso 7. Verso 7 diz: então Maria deu à luz o seu primogênito, o seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. Fale comigo: manjedoura. Mateus não relata uma manjedoura, relata uma casa. Mas em Lucas, para quem não sabe, Lucas era um médico, então ele estudou muito a fundo, com muita, clareza, as histórias de Cristo. Você pode ver que o evangelho de Lucas é rico em detalhes. Não tem a emoção de João, o discípulo amado, mas é rico em detalhes porque ele era muito estudioso. E ele relata para nós que o menino foi deitado em uma manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fique aberto aí, que nós vamos ler até o versículo 21 de Lucas 2. Mas antes disso, veja só. Maria estava carregando o Filho de Deus. Maria estava carregando Cristo. Maria virgem. Ela não havia tido relações com José. E pelo contrário, ela quase perdeu o casamento por ter sido engravidada pelo Espírito Santo, do Filho de Deus,
daquele que Isaías profetizou, do menino que nasceria, do menino Jesus. E ela, para ter o bebê, a Bíblia relata que ela foi tê-lo em uma manjedoura, porque não havia vaga na hospedaria. Cara, vamos parar para pensar um pouco mais contextualizado isso. Cara, você está grávida, sua esposa está grávida, aí você pega o convênio que você pagou durante meses e vai no hospital e chega lá e não tem vaga. Aí seu filho tem que nascer, sei lá, embaixo de dentro do carro, embaixo de uma quitanda que tem na esquina. Cara, às vezes nós achamos que porque é de Deus precisa tudo dar certo, precisa tudo fazer sentido. Maria estava carregando o próprio Filho de Deus, e fala que ela não encontrou vaga no hospital, na hospedaria. Por causa dela não encontrar vaga, ela teve que ir para uma manjedoura. Que coisa maluca. E às vezes nós achamos, porque eu estou fazendo o que Deus quer, tudo tem que dar certo, e quando dá errado, algo está errado. Nem sempre. Maria estava obedecendo a Deus, Maria estava carregando o Filho de Deus, e não tinha vaga no hospital. Fale comigo assim: meu Deus, não tinha vaga no hospital, cara. E porque não tinha vaga, eles foram para uma manjedoura. Manjedoura é um lugar feio, pequeno, sujo, talvez até fedido. Não é um lugar onde nenhum de nós sonhou para ter um filho, você pode ter certeza. Tudo bem que manjedoura virou um ícone de um lugar maravilhoso, mas ela não tinha nenhuma qualidade antes do Filho de Deus nascer lá. Eu quero dizer para você, o Filho de Deus, ele não escolhe que as coisas deem certo para ele se manifestar. Ele escolhe as coisas improváveis, as situações improváveis, para que ele se manifeste, e aquilo que era improvável se torne valioso. Hoje em dia uma manjedoura é falado com tanto carinho por nós. Não é porque a manjedoura ganhou valor, mas é porque alguém de valor escolheu nascer em uma manjedoura. Ele não escolheu nascer em uma situação perfeita, tudo dando certo, tudo acontecendo, dinheiro na conta, vaga no hospital, aquele convênio monstro. Ele não esperou tudo dar certo, ele escolheu algo que não tinha valor para ele nascer lá, e aquilo começar a ter valor porque ele nasceu lá. Vamos lá, alguém está entendendo isso aqui? Isso é muito especial. Agora vamos ver o que acontece depois desse relato. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Verso 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Olha que incrível, os pastores estavam ali trabalhando, seu job, mano, seu trabalho, estava lá de boa, na fábrica, estava lá na portaria de um lugar, estava lá na sua empresa, o trabalho deles era pastorear, e de repente surge um anjo, e a glória do Senhor brilha junto, e eles ficaram tomados de grande temor. Imagina a cena. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria. Cutuque quem está do seu lado e fala assim: ei, vamos lá, alguém fale: ei, você veio hoje receber uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria. Vamos lá, alguém. E o anjo disse para ele, para o pastor: eu vim lhes trazer uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, versículo 11, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos lá, alguém. E isto, versículo 12, servirá a vocês de sinal. Olha o que servirá de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Fale comigo, manjedoura. Aquilo que nós, caminhando com Cristo, achamos que está dando errado, aquilo que nós, caminhando com Cristo, achamos que deveria ou poderia ser diferente, poderia ser melhor. Mano, Maria não teve vaga no hospital, velho. Isso é muito pá, né?
Ela não teve vaga no hospital. Ela podia ter reclamado: meu Deus, quase perdi meu casamento para isso. Olha só onde eu estou tendo meu filho, é o filho de Deus. Ela podia ter chegado no hospital e dado uma carteirada: mano, eu estou com o filho de Deus na barriga, vocês não têm ideia, tira alguém daí que eu sou filho de Deus. Tem gente que dá essa carteirada às vezes no cinema, mano, eu sou filho de Deus, arruma aí o ingresso. Imagina os caras viajam, quer dar carteirada gospel nos outros, achando que porque é crente tem o direito eu tenho o direito. Cara, Maria teve o direito de ir para uma manjedoura. Só que eu quero dizer para você que na jornada com Cristo, aquilo que não dá muito certo aos nossos olhos vira sinal para outra pessoa. Vamos lá, alguém. Por quê? Porque ali nós vimos que o anjo que veio trazendo a glória de Deus para aqueles pastores disse: você terá um sinal da vinda do Messias, um sinal da vinda daquele que é a boa notícia que traz muita alegria. Você vai chegar e vai ver um menino envolto em um pano dentro de uma manjedoura. Alguém está entendendo aqui? Vamos lá, alguém. Aquilo que não está dando certo na sua vida, que é a vontade de Deus que não dê, vai servir de testemunho e sinal. Eu sei muitas pessoas, quando minha casa foi furtada, muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo simples testemunho de um cara que estava aqui naquela semana que foi furtada a casa, cantando aqui ao Senhor. E cara, o cara está ali na igreja, a casa dele, ele perdeu tudo. Então, aquilo que não dá certo na nossa vida, dentro da vontade de Deus, vai servir de sinal, vai servir de testemunho, vai servir de testemunho de que ali nasceu um menino, ali existe alguém que mora ali naquele lugar, chamado Cristo. Ele é pequeno, ele é simples, o lugar é simples, a situação não é legal para tirar uma foto do Instagram. Eu sei que hoje aqui estava muito bonito, instagramável tudo aqui, você vai e faz um vídeo, e glória a Deus por isso. Mas Jesus nasce em lugares que não são instagramáveis, em lugares que não são belos, mas em lugares em que Ele escolhe para que seja testemunho e sinal de que Ele veio, Ele esteve conosco e Ele em breve voltará para pegar aqueles que creem. Vamos lá, alguém, aplaude a Jesus. Versículo 13 diz então: e de repente, fala comigo, de repente. De repente vem do grego duneida. Duneida, meu. Minha esposa pega mal de eu falar duneida, mas falo para você uma coisa. Hoje em dia a geração jovem trocou do nada por duneida. E eu falei isso uma vez na minha vida só para zoar. Eu nunca mais consigo ouvir e falar do nada sem pensar duneida. É um vírus, nunca fale duneida, que senão você falar uma vez já era. Mas realmente, de repente, o que significa de repente? Do nada, ou seja, duneida. De repente, e de repente apareceu com um anjo. Nós vimos aqui o quê? Um coral, uma multidão de pessoas cantando ao Senhor. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Cara, imagina, eu imagino que a maioria é impactado com esse coral maravilhoso, com essa adoração maravilhosa. Para esses pastores que estavam pastoreando, trampando, mais um dia de trabalho, mais um dia ali no batente, surge um anjo cheio da glória de Deus, traz uma boa nova, uma boa notícia e fala, e vai servir de sinal de que o que eu estou dizendo é verdade. Terá um menino enrolado em uma faixa dentro de uma manjedoura. Quando eles escutam isso, de repente, do nada, você falou, já era, você não vai mais conseguir parar. Mas assim, e de repente surge uma multidão do exército celestial e começam a cantar como um grande coral:
Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Cara, aqueles pastores estavam vivendo algo sobrenatural. Estava lá um menino com sua mãe, com seu pai em uma manjedoura, e os pastores ali vivendo algo sobrenatural com base naquele nascimento. E aí versículo 15, veja comigo. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Cara, imediatamente eles pegaram, cara, mano, vamos lá ver o que está rolando. Mano, apareceu o anjo, apareceu a glória de Deus, apareceu uma boa notícia. Falaram que veremos um sinal, e veio um monte de anjo ainda, um exército cantando e louvando. Cara, vamos lá para ver isso, pelo amor de Deus. Eles saíram para ver uma manjedoura, um bebê, um menino, e uma mãe e um pai. Que louco, mano. Uma família dentro de uma manjedoura era o que eles foram ver. Sabe, as pessoas têm recebido de Deus algo sobrenatural, para que depois o sinal disso seja a transformação e revelação de uma família, de um pai, de uma mãe e de um filho em uma casa. Olha que incrível, eles saem de lá extasiados, e eles foram depressa. Versículo 16 fala: foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, versículo 17, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Olha que incrível, cara. Vamos entender isso. Maria e José estavam numa manjedoura. Eles não encontraram lugar no hospital. Eles estavam lá obedecendo a Deus, num lugar sujo, feio, um lugar que parecia que as coisas não faziam sentido. Parecia, mano, não faz sentido, Deus me deu um filho dele para nascer nesse lugar. No mesmo tempo, ao mesmo tempo que eles estavam lá com o menino, pastores têm essa experiência sobrenatural. Um anjo desce, com a glória de Deus tomando aquele lugar, lhes dá uma boa nova, dizendo sobre o menino, dizendo que seria sinal aquela manjedoura com aquele menino. E cara, e eles veem aqueles anjos cantando a Deus, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E eles saem para ver Maria e José, e a Bíblia fala que eles relatam, eles divulgam essas coisas. Imagine Maria e José, eles deviam estar cansados, um dia de parto, um dia de nascimento, em um lugar sujo, e aqueles caras chegam contando: mano, vocês não têm ideia do que eu vivia. Ela: eu vou contar para você o que eu vivi, porque eu fui no hospital, não tinha lugar. Falei: mas pera aí, Maria, deixa eu te contar o que nós vivemos. Nós estávamos só pastoreando, desceu um anjo do céu e nos disse: tem uma boa notícia. Uma boa notícia é que tem um menino que nasceu em uma manjedoura. Isso é sinal de que a salvação chegou até vocês, a alegria chegou até vocês. E um menino em uma manjedoura é muito maior do que os anjos cantando, do que a glória que estão sentindo conosco aqui, porque Ele é o Filho de Deus, um simples menino. Vão lá para vocês verem. E quando eles chegam e começam a contar essas coisas, a Bíblia fala que Maria e José se admiram e falam: uau, meu Deus, como assim? Que incrível! Eles trouxeram à memória aquilo que trazia esperança para Maria e José. Eles se lembraram com certeza de quem era aquele menino, porque Maria e José só viam as paredes de uma manjedoura e um menino fazendo cocô e xixi ali naquele momento. Mas chegaram os pastores e disseram: ei, aqui não está alguém normal não, Maria e José, vocês não têm ideia do que aconteceu conosco. E eles ficaram admirados e disseram: uau, meu Deus. Enquanto, eu quero dizer para você, enquanto em sua vida natural as coisas não são surpreendentes às vezes, obedecer a Deus, muitas vezes as coisas dão errado, como deu para Maria e José. Muitas vezes não é brilhante, não é legal, não é instagramável, não é hype, não te coloca na fama. Mas enquanto você está vivendo o natural, alguém está vivendo um sobrenatural por causa do seu natural. Vamos lá, alguém. E esse alguém vai chegar para você e vai falar: ei,
Isso que você está vivendo, eu estou vendo o nascimento de alguém na sua vida. Jesus está nascendo na sua vida, está crescendo na sua vida. Eu estou vendo alguém, porque eu experimentei da glória de Deus. E você vai olhar e falar: meu Deus, mas eu já estou numa manjedoura, lascado, ferrado, sujo aqui, tentando obedecer a Deus, tentando acreditar que isso aqui é obedecer a Deus. E chega alguém com o sobrenatural, e ao mesmo tempo, alguém que está vivendo o sobrenatural de Deus, vai precisar chegar na sua mesa, na sua casa, na simplicidade da sua vida. E o sinal de que Deus está na terra, não é a glória dos anjos, mas é a simplicidade de uma família em uma casa, vivendo para Ele, obedecendo a Ele. O testificar de quem vive o sobrenatural e de quem vive o natural. O natural é o sinal de que o sobrenatural está acontecendo. Vamos lá, alguém comigo? Isso é muito incrível. Perdão, eu me empolgo com isso. Todos os que ouviram, verso 18, se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, verso 19, porém guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Eu quero dizer, em nome de Jesus, todos aqui vão voltar para sua casa, para suas casas, glorificando e louvando a Deus por tudo que vocês viram e ouviram ao longo desse ano, para a glória de Deus. Lhes foi anunciado algo, e hoje você está recebendo a boa notícia daquilo que está acontecendo na sua vida. Vamos lá, alguém? E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, verso 21, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de um menino ser concebido. Quantos podem dar glória a Deus neste lugar? Abra comigo agora em João capítulo 1. Vamos ver o relato de João sobre isso. João, o discípulo amado, aquele que deitava a cabeça sobre o coração de Jesus. Vamos ver como ele conta o nascimento. Com certeza é a forma de contar mais incrível que tem. É como João conta. Quantos estão queimando comigo aqui neste lugar? Alguém? Meu Deus, cara. Aleluia. Que se eu estiver queimando sozinho, eu diminuo aqui a intensidade e vou de boa. João 1. Preste atenção, leia comigo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Verso 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Pule comigo para o verso 9 agora. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Vamos lá, alguém? Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, repita comigo assim, verso 12. Contudo, vamos mais forte. Contudo, aos que o receberam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Repito, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Um menino veio ao mundo, inevitável.
O menino cresceu no mundo obedecendo a Deus, inevitável. O menino morreu para que desse vida a nós, inevitável. O menino ressuscitou 3 dias depois, inevitável. O menino nos ensinou e disse: estou preparando uma morada para vocês, eu estou indo, mas em breve voltarei. Aguardem que eu estarei com vocês até o fim dos dias. Mas eu estou preparando uma morada, inevitável. Esse menino voltará no grande dia, Maranata, e chegará para buscar aqueles, inevitável. Mas eu quero dizer para você uma coisa: tudo isso é inevitável, mas eu quero dizer para você uma coisa que você e eu podemos evitar: de o receber e de crer em seu nome. O menino veio, o menino cresceu, o menino morreu, ressuscitou e voltará, inevitável. Mas ele veio para os que era dele e eles não receberam. Veio para o mundo que foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Mas aos que o receberam e aos que creram em seu nome, tem alguém aqui que creram nesse nome? Come on. Deu-lhes o direito de serem e se tornarem filhos de Deus, cara. Versículo 13: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Eu vou dizer para você: o Natal é muito mais do que o nascimento de um menino. Mas é porque um menino nasceu, você creu e recebeu ele, creu no nome dele, você nasceu em Deus. O Natal é o seu nascimento em Deus. Você não nasceu para Deus pela vontade de um homem, pela vontade da Poema, pela vontade do Brisa, do Leandro, do Laden. Você nasceu de Deus, porque você creu e recebeu aquele que veio, o menino que nasceu. Costumam dizer: Jesus nasceu na sua vida no Natal. Não, Jesus nasceu, e porque ele nasceu e você creu, você também nasceu. Você nasceu. Estamos celebrando nesse dia 25 não apenas o nascimento do menino, mas o nosso nascimento para Deus, que só pôde vir porque o menino nasceu e nós o recebemos, nós cremos em seu nome e nós nascemos de Deus e para Deus viveremos. Vamos lá, alguém. Nós nascemos de Deus, cara. Se coloque de pé para eu ler os últimos versos aqui. Aquele, versículo 14, escute isso: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga comigo: cheio de graça e de verdade. Ou seja, a graça nos abraça, nos cura, nos recebe, e a verdade nos transforma. Jesus não tem somente graça que te abraça, mas Ele tem verdade que te transforma e te liberta. Ele não tem somente verdade que te transforma, Ele tem graça que te abraça, te recebe e te perdoa. Jesus te perdoa e te transforma, porque Ele é cheio de graça e verdade. Se você está nascendo de novo, nascendo para Deus, porque creu nele, se você nasceu de Deus porque creu nele, esse menino é cheio de graça e verdade. Ele nos abraça e nos transforma. Alguém pode dizer aleluia neste lugar? Finalizando, versículo 15, João Batista dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. Repita comigo, erga suas mãos e diga, erga as mãos e diga: todos recebemos da sua plenitude. Diga mais uma vez: todos recebemos da sua plenitude. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Verso 17: pois a lei foi dada por meio de Moisés, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Ele te abraça e Ele te transforma.
Ele não te condena, Ele te salva. E Ele não te deixa como você está, Ele te transforma. Esse é o nosso Cristo. Esse é o menino que nasceu. E aquele que crê nele e recebe Ele se torna filho de Deus, nascido de Deus e não de homem. E através desse filho, a graça continua nos perdoando, nos abraçando, sabe? Eu vivi um ano terrível, a graça te perdoa, mas a verdade quer te dar um ano incrível ano que vem. Meu Deus, eu somente errei esse ano, a graça te abraça e te perdoa, e a verdade quer te dar um ano de santidade e transformação e restauração ano que vem. Ai meu Deus, eu não mereço estar aqui, que droga. A graça vem e fala, tudo bem, eu vejo uma manjedoura, mas o Filho de Deus será colocado dentro dela, e você vai receber dela graça, e também vai receber verdade, porque você receberá algo novo de Deus.